Boa noite, meninas. Sejam todas muito bem-vindas na nossa aula 2 de hoje, em que nós vamos tratar de um tema muito importante para todas nós, que são as 5 formas efetivas de vencer o estresse. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos utilizar a mesma organização de ontem, então vou pedir para que todas fiquem com os microfones desligados. E lá no final da nossa apresentação, nós daremos um momento para que vocês façam as suas considerações e também as perguntas que julgarem necessárias. Então, vamos lá. O tema de hoje é um tema bastante importante e muito presente na vida de todas nós, né? Se você quiser passar já o primeiro slide, vamos começar. Então, o estresse, gente, é um assunto muito importante, muito presente na vida de todas nós. E a boa notícia é que se tem alguma de vocês aqui se sentindo estressada na data de hoje, eu posso confirmar para vocês que vocês não estão sozinhas. Grande parte da população, não só do Brasil, mas como também do mundo, sofre as consequências do estresse. Existem algumas perspectivas da Organização Mundial da Saúde que consideram que cerca de 90% da população mundial considera-se estressada e sofre as consequências do estresse. No Brasil, a coisa fica ainda um pouquinho pior. Nós somos o segundo país mais estressado do mundo. E isso pode trazer uma série de consequências que nós vamos conversar aí ao longo da aula de hoje. Isso, agora eu acho que ele vai apresentar. Então, tá bom. Legal, obrigada. Então, meninas, muitos motivos nos levam, retomando, a ter essa sensação, né, de estarmos sobrecarregadas e estressadas. E isso não é uma coisa que acontece somente conosco, mas acontece com as mulheres de todo o mundo e de todo o Brasil, como eu estava comentando com vocês. E, em boa parte, esse estresse, né, essa sensação de sobrecarga se dá pela sobrecarga de trabalho, pela dupla jornada que eu estava comentando com vocês, muito pelos papéis que nós assumimos na sociedade. Então, a mulher hoje assume muitos papéis. É a mãe, é a esposa, é a filha, é a tia, é a profissional, é a responsável por diferentes áreas. Existe muita cobrança no entorno, né, em função, assim, de qual papel a mulher vai assumir ao longo da sua vida pessoal e profissional. Vai ter filhos ou não vai? Vai casar ou não vai? Vai permanecer solteira ou não vai? Compra uma bicicleta ou casa? Divorcia ou permanece casada? Ou seja, existe muita cobrança em torno, né, do papel feminino. Outro ponto que nós trazemos para vocês hoje, a falta de vulnerabilidade. Já existiu um momento em que a mulher ela era tida como o sexo frágil, entre aspas, e isso de um tempo para cá pegou muito mal. Então, nós assumimos uma postura na qual nós precisamos fazer tudo e aguentar qualquer coisa. E deixamos de lado essa função da vulnerabilidade que é tão importante para todos os gêneros, não só para o gênero feminino. Muitas vezes, essa sensação de estresse vem também porque nós não nos permitimos ser ajudadas. Então, quantas vezes nós vemos mães, por exemplo, extremamente sobrecarregadas, mas que não permitem com que a figura paterna, o pai da criança, por exemplo, contribuam nas tarefas de cuidado com esse indivíduo, né? Então, muitas vezes, nós, mulheres, não nos permitimos ser ajudadas. Outro ponto muito importante, existe uma confusão de conceitos. Quando surgiu o termo de mulher de alta performance, houve uma confusão. Mulher de alta performance não é aquela que dá conta de tudo, tá, gente? Muito menos aquela que dá conta de tudo em troca da sua saúde mental. Então, isso é muito importante. A mulher de alta performance é aquela que consegue priorizar-se. É aquela que consegue colocar a sua saúde mental em primeiro ponto. E principalmente porque a mulher, ela muitas vezes acaba ruminando pensamentos ou criando pensamentos. O estresse, a gente vai ver daqui a pouquinho, é uma reação do nosso corpo que está muito relacionada com aquilo que nós pensamos.
E como as mulheres são seres muito pensantes e que gostam de pensar nos mínimos detalhes em todas as áreas da vida, é muito comum que as mulheres se sintam mais sobrecarregadas e mais estressadas do que os homens. Próximo. Bom, com relação ao pensamento, eu vou retomar esse slide da aula de ontem, porque ele vai fazer muito sentido para vocês ontem. Lembram que nós comentamos que a mulher de alta performance é essa mulher que vive o tempo presente, é essa mulher que vive o aqui e o agora? Então, se nós pudéssemos fazer uma analogia, qual das 3 mulheres é aquela que tem maior probabilidade de desenvolver algum tipo de transtorno do estresse ou alguma doença associada ao estresse? Eu poderia dizer que, com certeza, as 2 mulheres das extremidades. Aquela que vive o passado ou aquela que vive focada no futuro. Porque, de novo, boa parte do estresse, eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, que nós temos e que enfrentamos de forma patológica vem dos nossos pensamentos. Nós criamos situações estressantes para que nós possamos nos incomodar. E grande parte das mulheres que fazem, né, esse pensamento ser criado são aquelas mulheres que vivem no passado ou as mulheres que vivem no futuro. Ontem a professora Simone já comentou com vocês que essa mulher que tem o pensamento muito preso no passado, ela tende a ter um comportamento depressivo. Não necessariamente depressão, né? São coisas diferentes, mas um comportamento um pouco mais depressivo. E a mulher que vive no futuro tende a ter um comportamento um pouco mais ansioso. Se nós passarmos o próximo slide, Profici, nós vamos perceber que essa mulher que está no passado, né, com o pensamento atrelado no passado, a mulher que está com o pensamento atrelado no futuro, ela tende a ser um pouco mais estressada. E o que nós buscamos hoje nessa semana e o que deveríamos buscar na nossa vida como um todo é ser uma mulher de alta performance. Mas a mulher de alta performance é aquela que se prioriza, é aquela que se coloca em primeiro lugar. E isso não é egoísmo, gente. Aí vocês podem estar passando 1 milhão de coisas na cabeça de vocês. Gente, mas eu tenho filho, eu tenho emprego, eu tenho marido, como é que eu vou me colocar em primeiro lugar? Bom, primeiro ponto. Se eu sou uma profissional de alta performance, se eu sou uma mãe de alta performance, se eu sou uma esposa de alta performance que me prioriza, eu consigo dar o meu melhor para as pessoas que estão ao entorno. Então, a mulher de alta performance é aquela que se prioriza e que utiliza estratégias assertivas a seu favor. E hoje são essas 5 estratégias que nós vamos comentar como, então, vencer esse estresse utilizando essas 5 estratégias. Para que nós possamos falar das estratégias, eu vou falar rapidamente para vocês o que é o estresse. Então, na aula de hoje, o que é esse estresse? Será que o estresse é sempre ruim? Então, gente, estresse nada mais é do que uma reação natural do nosso corpo, do nosso organismo, a fatores que podem ser físicos ou psicológicos. É uma reação extremamente genérica que não possui uma única finalidade. Então, eu poderia dizer que o estresse ele serve para muitas coisas e que ele não é necessariamente bom ou ruim. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso ao longo da aula de hoje. O estresse, se vocês forem procurar em livros, na internet, vocês vão ver que muitos autores colocam o estresse como algo que surgiu lá quando nós éramos ainda homens das cavernas, como uma forma de sobrevivência. Ou seja, eu preciso sobreviver em um ambiente que é extremamente hostil, cheio de animais peçonhentos, de leões, de tigres, enfim, dependendo da região do mundo onde eu estou, e eu preciso ter um sistema que me faça olhar para aquela determinada coisa, animal, situação que é perigosa e fazer o meu cérebro tomar uma atitude rápida, certo? Para isso, né, surgiu o estresse lá na época dos homens das cavernas ou das mulheres das cavernas. Muito bem, mas isso é preservado. Ao longo da escala evolutiva, isso foi preservado. Nós não temos mais leões soltos por aí, tigres soltos por aí nas grandes cidades, mas nós ainda preservamos esse sistema que nos faz tomar atitudes rápidas quando nós percebemos que estamos em uma situação de perigo, certo?
Eu coloquei essa palavra-chave ali no meio porque eu gostaria que vocês lembrassem que estresse é movimento. Estresse é sinônimo de movimento. Então, toda vez que eu estou em uma situação de estresse, o meu cérebro está dizendo para o meu corpo, movimente-se. No caso do perigo físico, seria um movimento como? Tome uma atitude, corra, saia, fuja, algo no sentido. No caso do estresse psicológico, seria algo como: tome uma atitude. Porque movimentar-se é também tomar atitudes com relação às nossas emoções, ao nosso psicológico. Então, estresse, vamos guardar, é uma reação que nos leva a movimentar-se e é uma reação que liga o meu cérebro a todo o corpo. Ok? O estresse vai ligar o meu cérebro a todo o corpo e o meu corpo ao meu cérebro. Ou seja, vai existir uma comunicação, né, do corpo como um todo e eu vou sentir os efeitos do estresse. Bom, para que eu sinta essa reação que a gente chama de estresse, existem vários agentes que podem ser causadores, que podem desencadear essa situação estressora ou essa reação do estresse no meu organismo. Esses agentes estressores podem ser divididos em agentes estressores físicos ou agentes estressores psicológicos. O que são agentes estressores físicos? São aquelas situações, condições que vão fazer o meu corpo ficar em estado de alerta e, portanto, ficar estressado. Exemplo, extremos de temperatura, frio ou calor, é um tipo de estresse para o meu organismo. Falta de comida é um tipo de estresse. Doenças, né? Infecções bacterianas, virais, um tipo de estresse. Eu ver o meu filho caindo, um tipo de estresse. Violência, né? Armas, algo nesse sentido, um tipo de estresse. Ou seja, estresse físico. O que é um estresse psicológico? É aquilo que não necessariamente é palpável, que não necessariamente está no mundo externo, mas que eu crio na minha mente. Que o meu cérebro manda o comando para mim e eu acabo criando um determinado problema com relação àquilo, ou eu vejo o problema e crio situações problemáticas com relação àquela situação inicial. Por exemplo, relacionamentos podem ser extremamente estressores. Gosta de mim ou não gosta? Quer ficar comigo ou não quer? Vai me pedir em casamento ou não vai? Tem outra ou não tem? As questões financeiras, medo de perder dinheiro, medo de não ter dinheiro suficiente, podem ser situações estressoras. Falar em público, extremamente estressante para algumas pessoas, né? Quer dizer, o nosso cérebro, ao longo da vida, vai criando mecanismos que nos fazem ver perigo em um local que não necessariamente tem, percebem? Por isso que a gente diz que é um estresse psicológico. Qual é, por exemplo, o risco que existe em falar em público? Risco físico? Nenhum. Mas as pessoas atrelam isso a um risco psicológico. Não vão gostar do que eu vou falar, vou ser desaprovada, vão rir da minha cara, ou seja, eu acabo me estressando. E por que o cérebro dá tanta importância para isso, né? Porque pensem, gente, o cérebro, ele precisa sobreviver antes de ser feliz. Então, todo esse mecanismo de estresse, ele está ali porque o nosso cérebro está nos protegendo. Ele precisa que a gente sobreviva antes de ser feliz. Então, a tendência é que o meu cérebro não fique pensando assim, não, vai dar tudo certo nessa apresentação, as pessoas vão me amar. São poucas pessoas que conseguem fazer desta forma. A grande maioria vai ter um período de estresse atrelado a esse tipo de comportamento. E esse estresse, gente, ele é bom. Na maioria das vezes, esse tipo de estresse que eu estou comentando com vocês é bom. E o que acontece com o nosso corpo, então, quando eu sinto essa situação, né, estressora? O que acontece com o nosso corpo quando eu estou estressado? Bom, depende da duração do estresse. Então, isso que eu vou comentar com vocês agora, e que é o princípio, na verdade, de todos os tipos de estresse que nós vamos comentar, é o que nós chamamos de estresse fisiológico. Estresse, gente, fisiológico é bom, faz nós nos movimentarmos. Faz a gente chegar no parapeito de um prédio do 30º andar
e ter medo, ter cautela, ter cuidado. Faz nós olharmos os dois lados da rua antes de atravessarmos, entendem? Faz nós termos cuidado quando nós vamos mexer com facas. Ou seja, é um sistema de alerta, é um sistema de proteção, ok? Quando nós estamos estressados, eu quero que vocês gravem que acontecem duas coisas principais. Primeiro, uma ativação de um sistema que nós chamamos de sistema nervoso simpático, e de simpático não tem nada. Esse sistema nervoso simpático, ele vai aumentar a liberação de neurotransmissores, como, por exemplo, a adrenalina. Adrenalina todo mundo já ouviu falar, né? Aumenta a adrenalina, o que acontece? Aumenta os meus batimentos cardíacos, eu fico suando frio, as extremidades ficam geladas. Ou seja, imaginem que vocês estão prestes a fazer uma apresentação para um público de 1000 pessoas. O momento que antecede essa apresentação vai ser caracterizado por essa descarga de adrenalina, certo? Então, o estresse é sempre acompanhado de ativação do sistema simpático, que leva ao aumento da liberação de adrenalina. De mesmo modo, esse estresse vai atuar sobre uma glândula que fica lá em cima dos nossos rins, que é chamado de glândula suprarrenal, e vai levar à liberação de um hormônio, que também eu acredito que vocês já ouviram falar, que é o hormônio chamado de cortisol. Todo mundo associa o cortisol, né, ou conhece o cortisol como o hormônio do estresse. Então, basicamente, duas coisas acontecem em uma situação estressora. Aumento de liberação de adrenalina, porque ativou o sistema simpático, e aumento da liberação de cortisol. Mas, fisiologicamente, isso é muito rápido e é compensado, nosso organismo percebe que houve esse aumento de adrenalina, aumento de cortisol, aumenta o batimento cardíaco, e num efeito rebote, existe um segundo sistema que é rapidamente ativado para compensar tudo isso e fazer com que a gente relaxe. Esse sistema é chamado sistema parasimpático. Pode passar, sim. Então, nessa próxima imagem, tem uma gangorra, que eu gostaria que vocês levassem em consideração. Então, numa situação de estresse fisiológico ou estresse agudo, que a gente diz, que é aquele estresse que ele é por um pequeno período de tempo, né? Ele é limitado, ele tem um período para acontecer, antecede uma prova, antecede o meu parto, antecede o casamento, antecede a primeira ida na escola do meu filho, por exemplo. O que acontece? Eu tenho uma resposta do sistema simpático, aumenta a adrenalina, aumenta a cortisol, e em seguida eu tenho o sistema parasimpático controlando tudo isso e me deixando calma. Então, o estresse, ele agudo, ele é ok, ele é fisiológico. Eu tenho uma situação que me deixa nervosa, me deixa estressada, libera esses neurotransmissores, mas rapidamente o parasimpático vem e me socorre. O estresse agudo, ele é tão interessante, gente, ele é tão benéfico, que já existem alguns estudos que mostram que quando nós passamos por essas situações de estresse pontuais, o nosso sistema imunológico funciona melhor. O nosso sistema imunológico é aquele nosso sistema de defesa, certo? Então, em situações de pequeno estresse, o nosso sistema imunológico funciona melhor. Vejam que interessante. Existem até alguns estudos da neurociência que sugerem que nós podemos provocar intencionalmente o estresse em prol de benefícios para a nossa saúde. Então, vejam que interessante. Vou contar duas coisas para vocês. Primeira delas, se nós estamos nos sentindo cansados, começa a arranhar a garganta, coisas do gênero, e eu preciso fazer com que o meu sistema imunológico fique esperto, né? Fique mais ativado para que ele combata, por exemplo, uma bactéria ou um vírus que está invadindo o meu corpo, uma estratégia seria fazer uma respiração extremamente ofegante. Ou seja, eu inspiro rapidamente e expiro devagarinho. Seria algo como uma respiração rápida. Isso vai aumentar o meu estresse, entende? Então, é para uma situação, por exemplo, em que eu estou sentindo que vou ficar resfriada, eu posso utilizar essa estratégia. Uma estratégia que a gente pode utilizar no dia a dia, mas que
aqui, pelo menos em Canoinhas, que é uma cidade fria, as pessoas não gostam muito dessa estratégia, é tomar banho frio. Tá? O banho frio é uma excelente estratégia para que a gente ative o estresse. Então, vejam que agora eu estou falando em ativar estresse. Ativar estresse pequenininho, bom, agudo. Então, o banho frio ele pode ser uma ótima estratégia para eu ativar o estresse em uma pequena quantidade, e isso estimula o meu sistema imunológico. Então, já existem vários estudos que mostram que protocolos de banho frio todos os dias podem ser uma ótima estratégia para ativar o meu sistema imunológico. Mas o estresse, mesmo que ele seja pequenininho, muitas vezes ele não é bom. Tá? Ele não é bem-vindo. Pode passar, sim. Exemplo, vamos imaginar que vocês têm uma entrevista de emprego amanhã e estão extremamente nervosos, extremamente estressados, estão angustiados com esta apresentação. Então, esse estresse, por mais que ele seja pequeno, limitado, rápido, que vocês saibam que ele vai passar, ele pode prejudicar o bom andamento da entrevista, concordam? Então, existem também estratégias, e essa é a primeira estratégia que eu vou comentar com vocês, a estratégia número 1, para vencer o estresse, que é uma estratégia que eu vou chamar de estratégia SOS, uma estratégia de socorro. Então, não é uma estratégia que vai tratar o teu estresse. É aquela estratégia que você vai utilizar quando eu estou extremamente nervosa, eu estou extremamente cansada, eu estou em um lugar claustrofóbico, eu estou com medo, algo nesse sentido, eu posso utilizar essa estratégia. Que nós chamamos de estratégia de respiração fisiológica, ou ainda a sigla em inglês seria esse SIGH, S-I-G-H, que nada mais é do que o quê, gente? Você inspirar o ar 2 vezes, inspirar é puxar o ar, né? Então, seria algo como... E soltar o ar rapidamente com bastante força. Então, seria como... 2 ou 3 vezes. Esperar. Repetir. Quantas vezes forem necessárias para que você consiga atingir esse estágio de ativação do sistema parasimpático. 2 coisas vocês podem gravar na cabeça de vocês. Todas as vezes que vocês quiserem ficar estressados, vocês precisam inspirar o ar mais rápido ou em um período de tempo maior do que vocês expiram. Então, por exemplo, respiro e expiro pequenininho. Isso vai aumentar o meu estresse. Toda vez que eu preciso desestressar, acalmar o meu sistema simpático, ativar o parasimpático, acalmar o meu estresse, eu inspiro e depois expiro com mais força. Entendeu? A expiração tem que ser predominante nesse sentido. Esse protocolo é muito utilizado e ele é muito interessante porque naquele momento em que você está sobre um estresse agudo, que é previsível, que é por curto tempo, a pior coisa que pode acontecer são as pessoas ao teu redor dizerem para você, se acalme, vai passar. Nessas situações de estresse agudo, a nossa mente não consegue controlar a nossa própria mente, mas o nosso corpo sim. Então, nessa estratégia número 1, o que nós estamos fazendo? Nós estamos utilizando a movimentação do diafragma, que é esse aparato, né, que está atrelado ao nosso sistema respiratório. Nós estamos conscientemente modificando, no caso, né, a movimentação do nosso diafragma, para que o nosso cérebro perceba que é necessário ativar o sistema simpático ou o parasimpático. Então, eu estou fazendo ao contrário. Eu faço o meu corpo tomar atitudes para acalmar o meu cérebro. Porque num momento como esse de estresse agudo, eu não vou conseguir, por exemplo, pensar positivo, eu não vou conseguir meditar, eu não vou conseguir fazer técnicas de gratidão, eu estou em desespero, certo? Essa técnica também funciona, eu coloquei aqui essa imagenzinha ali do bonequinho dormindo, essa técnica também é excelente para as pessoas que precisam pegar no sono e não conseguem, que precisam acalmar a mente para dormir.
Então, essa mesma técnica da respiração fisiológica, que a gente chama, ela pode ser feita no momento em que você vai para a cama. Então, 2 inspirações, 1 expiração. 2 inspirações, 1 expiração. Repete por 2 ou 3 vezes, sente o seu corpo e, se for necessário, replica esse mesmo protocolo. Ok? Pode passar, sim. Oi, Fábio, tudo bem? Oi, tudo certo. Eu vou te perguntar agora, então, se a minha câmera está aberta, porque eu não lembro se ela estava aberta antes, para daí eu poder... Não, se pode abrir. Tá, eu vou, então, parar um pouco a apresentação aqui, meninas, Ok. para eu abrir a minha câmera, tá? Agora sim. Agora Pode sim, agora te ir. vemos. Vou voltar para a apresentação. É isso aí, acabei gerando um pouco de estresse na Fábio, um estresse agudo no começo da nossa aula. Acontece, E é bom. não foi Estresse agudo é bom. intencional, a ideia era a gente melhorar aqui a interação, mas é isso, né, gente? Eu acho que essas coisas, elas é bom que aconteçam até dentro desse contexto que a gente está vivendo aqui, né? Porque é uma amostra de que esse estresse agudo, a mulher de alta performance, né, e aqui eu considero a professora Fabiana uma mulher de alta performance, a gente consegue, né, dar conta dessa situação e fazer sempre o nosso melhor, então não desistir das coisas, não entrar em desespero quando algo não vai tão bem assim quanto a gente planejou, né? Então, mulheres de alta performance são essas mulheres que conseguem manter a calma mesmo diante de situações estressoras, agudas, né? Isso é bem legal da gente colocar aqui para vocês hoje. E peço desculpas aí para a Fábio, né? Pela descarga de adrenalina que deve ter acontecido. Imagina. E a gente fica aqui querendo fazer o nosso melhor, mas às vezes não sai bem como a gente esperava, mas não tem problema. Acho que isso é demonstrar também que a gente pode ser mulher de alta performance e dar conta, né, dessas situações. Então, eu vou mudar um pouco a abordagem agora com vocês dessa questão do estresse. Então, a professora Fabiana falou do estresse agudo, que é esse que acontece, né, pontualmente, por um curto período de tempo, como exemplo do que aconteceu com a gente aqui no começo da aula, vamos supor, e que a gente, então, aumentou a nossa atenção, o nosso foco, graças à liberação dessa adrenalina ali que a gente comentou, e a gente deu conta de resolver a situação, tocou a bola para frente, né? Então, isso é um exemplo de estresse agudo. Acontece que hoje, pessoal, nós estamos vivendo muitas vezes situações em que esse estresse ele perdura por muito tempo, né? Essas situações estressoras acontecem a todo momento, então muitas vezes nós temos muitas responsabilidades, como a professora colocou lá no começo. Nós somos mulheres multitarefas, nós temos uma profissão para cuidar, nós temos, às vezes, filhos pequenos, muitas vezes a nossa família, os pais também precisam de um apoio, né? Então, nós temos ao nosso redor muitas pessoas que dependem, né, da gente, e a gente acaba se preocupando com isso e criando essas situações tanto de estresse, muitas vezes físico e também psicológico, né? Então, essa situação em que a gente vive rodeada de agentes estressores a todo momento e por muito tempo é interpretado pelo nosso cérebro. Então, se vocês verem a seta aqui, vai ser interpretado pelo nosso cérebro como situações, então, de ameaça, né? E essas situações, elas fazem a gente perder o controle sobre as nossas emoções, sobre a nossa saúde, e causa, então, uma tensão a nível não só emocional, mas uma tensão
a nível de corpo, né? Então, essa conexão corpo-mente, ela é muito presente na situação do estresse crônico. Então, as pessoas nessa situação normalmente têm uma superativação desse sistema nervoso simpático e essa adrenalina elevada constantemente, que causam, então, uma sensação de estar hiperalerta, então estamos sempre procurando um perigo iminente, parece que a todo momento vai acontecer alguma coisa com a gente, né? E a energia, aos poucos, vai também sendo prejudicada, então a gente tem uma diminuição muito grande da nossa energia, que a gente chama de fadiga, tanto a fadiga mental quanto a fadiga física também, né? Então, isso tudo acontece porque o cérebro interpreta esses estressores constantes, crônicos, e ativa aquele eixo HPA, né? Hipotálamo, pituitária e adrenais, que aqui nessa figurinha são essas duas glândulas localizadas logo acima dos rins, né? Que vão, então, liberar para a corrente sanguínea dois hormônios, que é a adrenalina e o cortisol. Então, a curto prazo, esses hormônios têm um papel fisiológico muito bem colocado pela professora Fabiana. Entretanto, quando esse nível de cortisol e de adrenalina permanece elevado por muito tempo, né? A gente então vai ter o aparecimento de sintomas emocionais ou mentais, que é essa sensação, então, de falta de controle, a gente não sabe muito bem o que fazer para resolver a situação. Então, às vezes é um problema, vamos contextualizar, né? É um problema no trabalho, um excesso de trabalho, um excesso de cobrança, e aí você se sente, na verdade, você se pergunta, será que eu não sou suficiente para dar conta desse trabalho que eu estou me dispondo a fazer? Né? Então, a gente tem esse auto-julgamento, a gente acha que a culpa é da gente, né? E sempre essa atenção voltada para o perigo, como eu coloquei, parece que sempre alguma desgraça iminente vai acontecer. E tudo isso gera na pessoa essa sensação de evitação, né? Então, como a professora Fabiana colocou lá no começo, se você tem medo de falar em público e tentou fazer isso e teve uma experiência negativa, né, você vai tentar evitar essa situação, ou evitar tomar uma decisão, ter um movimento para ação para te tirar dessa situação. Parece meio antagônico, mas é isso que acontece. Você percebe que tem algo errado, mas ao mesmo tempo você não consegue se livrar desse contexto, né? E isso tudo também está atrelado aos sintomas ou às disfunções cognitivas que aparecem. Então, a gente tem falta de memória, falta de foco, esquecimentos, uma dificuldade muito grande de se concentrar. Então, voltando para a situação do trabalho, eu quero melhorar, eu preciso fazer mais para dar conta, né? Para realmente mostrar que eu sou eficiente aqui no meu trabalho, mas a minha mente não está mais funcionando, então vira um ciclo vicioso, tá? E a nível, vamos dizer, de sintomas físicos, né? Uma coisa está sempre, nesse caso, atrelada à outra, por isso que eu coloquei as flechinhas nos dois sentidos. É muito comum que a pessoa sinta dor de cabeça, dor no corpo, dores em geral, uma tensão muscular bastante significativa, né? Então, todo o corpo está tenso, os ombros estão elevados, é como aquele animal acuado que está se preparando para o ataque, mas atacar o quê? Não sabe muito bem o que fazer, né? Então, essa seria uma situação de estresse crônico já bem caracterizado.
E existem vários estudos epidemiológicos, pessoal. O que são estudos epidemiológicos? São estudos que avaliam, por exemplo, determinados tipos de populações, né? E já existem muitos estudos na literatura mostrando que grupos, né, populacionais que são submetidos ao estresse crônico e que tem essa elevação da adrenalina e do cortisol, que está mostrando aqui a estrutura química desses dois hormônios, eles têm vamos supor, um risco maior de desenvolver doenças crônicas. Então, existem muitas doenças que são comuns na nossa sociedade, na nossa população, que têm uma ligação, uma associação direta com o estresse crônico, né? Então, por exemplo, a hipertensão arterial e o diabetes tipo 2 está muito correlacionado aos efeitos deletérios dessa elevação crônica da adrenalina nos vasos sanguíneos, né? Então, essa elevação da adrenalina também interfere muito com a sensibilidade à insulina. Nós vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso na parte lá da aula sobre compulsão alimentar e etc. Mas essa insulina, ela faz as nossas células, né, captarem o combustível para produzir energia. E esse combustível que a célula sempre prefere para produzir a sua energia é a glicose. Então, é muito comum que você, diante de uma situação de estresse crônico, você tenha a elevação da glicose do sangue, né? A hiperglicemia, que a gente chama. Muito por causa dessa questão de que essa elevação crônica do cortisol e da adrenalina levam o organismo a ficar resistente à insulina, e a insulina é fundamental para a célula captar essa glicose do sangue. Se a célula não capta, a glicose se eleva, né? E muitas outras doenças, né, pessoal, crônicas, estão atreladas ao estresse do tipo crônico. Também existem muitas evidências que demonstram que a gente tem elevação de marcadores inflamatórios no sangue diante de situações de estresse crônico, né? Então, esses agentes inflamatórios que circulam, coloquei aqui nessa figura, né, como um exemplo, que circulam no nosso sangue, eles estão muito associados ao desenvolvimento da obesidade, né, da depressão, da ansiedade, das doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, e ao envelhecimento precoce. Tanto é que, se a gente olhar para o cérebro de uma pessoa que é cronicamente estressada, existem vários estudos que demonstram que existe uma atrofia do tecido cerebral, principalmente das regiões do sistema límbico, que nós falamos na aula de ontem, que são responsáveis pela percepção e controle das nossas emoções, quanto também daquela parte mais da frente do córtex que nós falamos ontem, que é o córtex pré-frontal, muito relacionado, então, à nossa capacidade de tomar decisões, né? Então, muitas vezes, essa dificuldade, então, de perceber o que está errado, do que precisa ser mudado e partir para a ação, é em função dessa degeneração, dessa atrofia que ocorre nessa região aí, que é responsável pela tomada de decisão e avaliação do nosso entorno, que é o córtex pré-frontal. Então, pensando agora, já partindo para a parte mais final da nossa aula, em estratégias para vencer o estresse crônico, né? Então, agora vamos falar desse estresse que tem um tempo já muito grande que vem acontecendo, ou ele é muito forte, né? E que causou todas essas alterações que nós vimos anteriormente. Então, essa segunda estratégia aqui, mas primeira que eu vou falar para vocês, tem a ver com a
função de liberar aquela tensão muscular, aquela dor no corpo que vem associada ao estresse crônico. Então, essa técnica ela vai tentar imitar a reação que acontece após um estresse agudo. Vamos supor assim, vocês vão entender com um exemplo que eu vou dar. Quando a gente tem um susto muito forte, o que acontece? O coração dispara, a gente tem aquela sobrecarga de adrenalina, mas conforme, então, essa descarga inicial vem da ativação do sistema nervoso simpático, né? E quando a gente começa, então, a já equilibrar, ver que não tem perigo nenhum, foi só um susto mesmo, e o parasimpático já entra em ação para tentar equilibrar e voltar para a harmonia dos dois sistemas, né? A gente começa a tremer, não é isso? Não dá aquele tremor depois do susto? Então, isso tem a ver com a ativação do sistema parasimpático. Então, essa técnica que a gente vai comentar com vocês agora é também uma técnica que ativa esse parasimpático. E ela consiste, então, em imitar, né, esses espasmos, esses tremores que acontecem após o estresse, né? Então, consiste em contrair bem forte e relaxar bem rápido os membros. Então, você pode ir para um lugar, de repente, né, sozinho, fechado, enfim, e você vai fazer a contração forte e rápida, por exemplo, dos braços, certo? E das pernas. Então, movimentos fortes, com bastante contração e rápidos. Isso, então, é uma tentativa de imitar esses espasmos, esses tremores que acontecem quando a gente tem a ativação do parasimpático. Aí, e tem vários estudos mostrando que é uma técnica bastante eficiente para liberar essa tensão muscular associada ao estresse. A terceira estratégia, então, que a gente traz aqui é a prática da atividade física, principalmente da atividade física aeróbica, aquela em que a gente, então, entra na zona cardio 2, tá? Então, essa atividade física aeróbica, ela diminui muito a produção do cortisol, que, como eu falei para vocês, no estresse crônico, ele está em níveis muito elevados e provocando todos aqueles sintomas que nós também já demonstramos para vocês. E também a atividade física diminui os marcadores inflamatórios, melhora a sensibilidade à insulina, então você vai ter uma maneira mais tranquila de lidar com essa glicemia, né? E tentar normalizar a situação. A quarta estratégia, então, seria a interação social ou a conexão social, a importância, pessoal, das nossas amizades, da interação com familiares e também com os pets. Já existem estudos que mostram que ter pets e ter uma interação com esses pets diminui, então, a produção do cortisol e aumenta também, que eu coloquei ali para vocês, a produção do neuromodulador serotonina. A serotonina é uma molécula, né, uma substância muito importante e muito relacionada às sensações de bem-estar. Não é um bem-estar que é com a gente mesmo, é um bem-estar interno, não é um bem-estar em relação às coisas de fora. A serotonina, ela proporciona a sensação de bem-estar interno, de estar bem com a gente mesmo, né? Então, essa conexão social que traz esse prazer, que traz também essa sensação de acolhimento, de a gente não se sentir tão sozinho, né? É muito legal quando a gente pensa em minimizar os efeitos do estresse crônico. E para finalizarmos as 5 estratégias, também trouxemos alguns fitoterápicos que a gente encontrou, então, na literatura, estudos bem robustos, estudos bem realizados, né?
que comprovam, então, com bastante eficácia a questão da utilização tanto da ashwagandha, que é aquele ginseng indiano, o nome científico, então, é a Withania sonifera, quanto o chá verde, que é a Camellia sinensis. Então, esses dois fitoterápicos diminuem o cortisol, então os estudos demonstram que a ashwagandha, principalmente, é bem interessante para o tratamento do estresse crônico, tá? Na dose, no caso de suplementação com fitoterápico, na dose de 500 miligramas, e o chá verde, o principal componente do chá verde que tem os efeitos sobre o estresse é um composto chamado de L-teanina. Então, a suplementação com extrato de chá verde ou com a própria L-teanina isolada, na dose de 100 a 200 miligramas, também pode ser uma estratégia interessante para, junto com as outras 3 que eu coloquei aqui para vocês, atacar, né, de uma maneira mais abrangente esses sintomas do estresse crônico, ok? Então, finalizamos a aula de hoje com essas 5 estratégias, com a diferenciação entre o estresse agudo, o estresse crônico. E o nosso objetivo agora é a gente abrir para perguntas, abrir para participação de vocês, né? E que a gente possa bater um papo aqui, escutar, de repente, alguma experiência com esse assunto que vocês gostariam de compartilhar, ou até mesmo uma pergunta para que a gente tenha deixado aí sem esclarecer para vocês. Tá legal? Obrigada. Sim. A Mariane já fez uma pergunta durante a tua apresentação ali no nosso chat, então eu vou comentá-la em voz alta para que a gente possa discutir. Então, ela comenta que a mulher que amamenta, né, isso envolve a prolactina, a ocitocina, se ela está estressada, envolve cortisol. Então, nessa mulher que está amamentando, o cortisol tem mais impacto na prolactina e na ocitocina, ou seria a prolactina e a ocitocina que teriam um impacto no cortisol? Né? Então, ela pergunta quais seriam as ordens, então, no caso dos fatores, né? Porque é como se fossem hormônios com funções opostas. Qual seria o impacto do estresse, então, na amamentação? Então, basicamente, ela quer saber o impacto do estresse nessa questão da amamentação. E aí eu acredito que isso, muitas de vocês que já amamentaram, né, que já são mães, talvez até tenham passado por essa situação, né? Ali na tentativa de fazer o bebê amamentar, né, estar sendo amamentado da forma correta, a mãe muitas vezes fica estressada, é muita novidade, né? E o cortisol é um hormônio que acaba prejudicando a produção e a liberação tanto da prolactina quanto da ocitocina, né? Então, talvez para quem não está tão familiarizado assim, né, a prolactina é o hormônio que está relacionado com a produção e a ocitocina com a liberação do leite. Então, eles são hormônios muito importantes. A mãe, né, precisa produzir o leite e fazer com que esse leite seja, então, dispensado ali para o bebê. E o cortisol, ele tem um efeito muito antagônico, né, nesses dois hormônios. É por isso que a mulher estressada não consegue, muitas vezes, amamentar, né, não tem a produção do leite, ou muitas vezes produz o leite, mas não consegue amamentar o bebê, porque esse leite, entre aspas, não desce. Isso aí. É isso mesmo. E aí, penso também se que vale a pena nós comentarmos que hoje nós focamos em 5 estratégias, né, para vencer o estresse, mas nós poderíamos falar de, assim, ó, infinitas estratégias, né? Algumas que são estratégias SOS ali, como aquelas Sim. 2 iniciais que nós colocamos, técnicas de ativação do parasimpático, e outras que são mais de estilo de vida, porque o estresse está muito relacionado com esse estilo de vida, né, Simone, como um todo. Então, claro que nós não podemos nos ater a essas 5. Nós trouxemos 5 que são
muito interessantes, são estratégias, digamos assim, muito bem estudadas já, muito bem descritas na literatura, mas existe muito para se trabalhar quando se fala em estresse, né? E um grande Mas desafio... Desculpa, sim. Tem um atraso. E um grande desafio, né, gente? Como tentar lidar da melhor forma possível e tentar eliminar aquilo que a gente consegue eliminar, né, da nossa vida e trabalhar, então, essa fisiologia toda com essas estratégias que a gente trouxe para vocês e tentar sair desse ciclo vicioso aí de estar sempre, né, dentro de situações estressantes que encurtam a nossa vida, que estão, como eu falei, muito relacionadas ao desenvolvimento de doenças crônicas. Não falei ali, mas então o envelhecimento celular, o envelhecimento precoce, doenças neurodegenerativas, depressão, ansiedade, são todas doenças que têm um fundo dentro da fisiopatologia, vamos supor, das causas, né, dessas doenças. O estresse é sempre muito presente, é sempre um fator de risco muito grande para o desenvolvimento dessas doenças. Então, se o nosso propósito é viver bem, né, ter um cérebro de alta performance para vivermos bem aqui, hoje e agora, pensando também nesse futuro mais saudável, é o momento da gente perceber aonde nós poderíamos atuar para diminuir os impactos do estresse crônico na nossa vida, né? Isso aí. Mais alguma colocação, meninas? Algum relato, perguntas? Amanda, querida, está com a mão levantada, pode ficar à vontade para perguntar. Acho que você só tem que ligar o teu microfone, que está desligado. Aí, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Joia. Boa noite. Então, eu anotei ali do estresse crônico, né? Então, esse estresse, ele é um episódio, são vários episódios, digamos, ao longo do tempo, né? Ele não tem tempo para durar, ele pode durar dias, é uma situação de estresse extremo num determinado período, é mais ou menos nesse sentido, né? Isso, porque, na verdade, pode ser tanto um estresse crônico, né? Crônico no sentido, assim, de muito tempo lidando com aquele problema, tanto também com relação à intensidade que você dá, né? Como você interpreta aquele estresse. Por exemplo, o luto, a perda de um ente querido, é um estresse, né? Mas com o passar do tempo, esse estresse, ele, né, a gente vai se adaptando a essa realidade, o luto vai passando, a gente se reintegra, né? Mas algumas pessoas não têm essa recuperação então tão normal e isso, essa perda pode se tornar um estresse muito forte que perdura por mais tempo e com uma intensidade maior. Então depende de como a gente, cada pessoa também tem uma reatividade ao estressor, né? Então, uma coisa que pode ser estressora para você pode não ser para mim, e vice-versa. Então, depende da nossa cultura, depende da nossa criação, depende de vários fatores daí relacionados ao indivíduo também, né? Mas o que a gente vê na prática, eu posso falar por atendimentos que eu já fiz, né, de tratando pessoas realmente nessa área, a gente vê que são vários, que o que é mais comum é serem várias coisas, então, um excesso de agentes estressores, né, mais do que um apenas de alta intensidade. Então, tem essas possibilidades aí. E muitas vezes pequenos, né, Simone? Porque às vezes a gente tende a pensar que um evento estressor tem que ser algo muito intenso, né? Por exemplo, a perda de um ente querido. Não,
Às vezes é um fator o trabalho associado com algum estresse num relacionamento, com estresse familiar, com, sei lá, eu não estou gostando do meu corpo. Então, são vários fatores que são relativamente pequenos, mas que somados, eles vão todos os dias causar estresse e por um período muito longo. Então, isso se torna crônico. E muitas vezes nessa área, assim, se a gente for puxar um pouco para a psicologia, até para a psiquiatria, tem que levar muito em consideração o sofrimento que isso causa para o paciente, sabe? Para a pessoa que está sentindo. Então, muitas vezes, bem como a professora Simone colocou, algo que é muito, assim, nossa, eu não daria bola para tal coisa, para outra pessoa aquilo causa um sofrimento, assim, muito importante. Então, esse fator sofrimento também é muito importante quando a gente pensa em estresse crônico, né? Isso. Sim, e daí assim, né, e daí todo aquilo que a gente sente, né, como aquele slide passou ali, sensação até de impotência, porque poderia dar mais, a gente às vezes se sente a Mulher Maravilha, né, e, e de maravilhosa não tem nada, né, então, e aí num período de estresse, quando a Sil falou ali da energia, quando, um exemplo, né, quando eu passo por períodos de estresse que são previsíveis e que, sei lá, fica uma semana lá estressada, com uma determinada situação, o que acontece comigo? Na semana seguinte, quando aquele período de estresse passa, como o que seria essa semana? Algum prazo, né? Algumas coisas para entregar dentro de um determinado prazo. Foi lá, entregou naquele prazo, passado aquela semana de estresse, na semana seguinte, após a missão concluída, a baixa da energia. É como se a mente esvaziasse e que não se tivesse vontade de pensar, de sair, de agir. Então, até que ponto que essa baixa de energia, eu não sei se ela chega a ser saudável ou não, para que haja o equilíbrio daquela semana estressante para a próxima, que já é nada de estresse, teoricamente. Então, o que seria essa relação, se isso é saudável, a gente se permitir, né, após esse período de estresse, passar por esse momento de baixa energia, se isso acontece automaticamente, compreenderam mais ou menos? Sim, claro. Sim. Eu vou começar, Fábio, e depois eu você acho que são duas formas de explicar aqui, né? Sim. Pode começar. Isso. Pode Então, começar. Eu vou fazer uma fala, então, de como eu interpreto, né? E depois a professora Fabiana pode complementar. Então, isso é totalmente normal, não acontece só contigo, acontece com a grande maioria das pessoas. Então, porque esse momento ali que você viveu, né? Que você tinha uma tarefa, ou enfim, um projeto, alguma coisa com data para acabar, o que aconteceu? Você ficou super focada, aquela adrenalina, aquele cortisol que foi liberado durante esse período de estresse te ajudou a cumprir com a tarefa, certo? Então, é um tipo de estresse que não é agudo e nem crônico. A gente classifica na literatura ali como um estresse de média intensidade, então ele é um pouco mais complicado em termos de aumento de adrenalina, cortisol, mas você tem um dia, data e hora para aquilo acabar. Você sabe que aquilo vai acabar, né? E é muito comum, então, que depois que passou o prazo, as pessoas, por exemplo, saem de férias e ficam doentes. Sim. Né? Eu vou dizer para vocês que depois do meu casamento, né? Meu Deus, aquele estresse, né? E aí eu saí de lua de mel, eu fiquei doente na lua de mel, né? Porque passou o prazo do evento que tinha, né? Na minha cabeça, naquela época, tinha que ser de tal jeito, e a gente, né, imagina certas coisas, hoje a gente vê que não precisava ter sido daquele jeito, mas eu me sobrecarreguei para aquele evento. E aí passei a minha lua de mel doente. Então, isso é bem comum,
porque aí a gente tem um efeito rebote, né? Você vai ter a caída daquela adrenalina e daquele cortisol que estavam estimulando o teu sistema imunológico para você não adoecer, para você ficar firme e forte até o prazo acabar. Né? E aí, depois que o prazo acabou, você relaxa, a energia vai lá embaixo, a motivação vai lá embaixo, você quer fazer nada, e às vezes também, infelizmente, pode até ficar doente, ter uma infecção, alguma coisa, uma gripe, um resfriado, durante esse efeito rebote. Então, é bem comum, sim. É isso, se acho perfeita a colocação ali, principalmente da doença, que era algo que eu tinha até planejado falar e acabei esquecendo, porque tem muito a ver com o sistema imunológico, né, que eu comentei ali na questão do estresse agudo, né? Então, quando você tem o estresse agudo ou até o subcrônico, a adrenalina acaba estimulando essas células do sistema imunológico para que você consiga combater doenças, agentes invasores com facilidade. Quando você baixa o teu nível de adrenalina, né, o parasimpático começa a funcionar, o sistema imunológico é como se ele saísse desse estágio de alerta. Então, você realmente pode vir a ficar doente, né? Não sei se era isso, Amanda. Sim, Fabi, era isso. Então é bem normal e não tem o que a gente faça. É simplesmente. Hã? Não, é normal, mas tem o que fazer. Por exemplo, é possível me manter motivada após aquela semana de estresse intenso? Sim, Ah, porque aí tem sim. outros Sim. neurotransmissores que são envolvidos, né? Por exemplo, eu poderia estar pensando daí mais do ponto de vista da dopamina. Como que eu poderia elevar um pouco a minha dopamina para me sentir mais motivada para as tarefas diárias, entende? Então, é Claro. normal a gente se sentir, a gente ter esse efeito rebote? Sim. Tem que ser assim? Não. Não sei se a Simone concorda comigo. Sim. Eu posso utilizar estratégias, e aí uma delas até a Simone comentou muito bem, que é o próprio atividade física, o exercício físico, é uma estratégia fantástica para manter os nossos níveis de dopamina elevados, basalmente falando, né? Então, com esses níveis de dopamina basalmente elevados, eu consigo ter mais motivação. Fisiologicamente, o estresse, ele não me impacta tanto quanto impacta uma pessoa que não pratica exercício físico, por exemplo, ou atividade física, entende? E aí, Entendi. nessa linha de raciocínio, teriam vários outros pontos, entende? Que a gente poderia discutir. Então, quando a gente fala que é normal, é porque isso é fisiológico, entende? Acontece com todo ser humano. Mas não precisa ser assim. A gente pode utilizar estratégias para que essa segunda semana ali de efeito do parasimpático não seja tão dramática, né? E Tá. aí tem Ao outro passo, fator que... Pode falar, desculpa. Uhum. viu? Ao passo que essas 5, ali, a respiração, a liberação da tensão muscular, a prática da atividade física, que foi passado hoje, se eu praticar pelo menos essas 5 durante essa semana de estresse, aí eu também vou conseguir ter uma semana menos estressante, né? Com certeza. Porque o que acontece? Nessa semana, o mundo desaparece da minha frente. Isso. E eu penso assim, eu penso tudo o contrário. Eu não vou fazer atividade física porque eu preciso me concentrar na tarefa. Eu não vou respirar direito porque eu preciso me concentrar na tarefa. Eu não vou dormir direito porque eu tenho que dormir pouco porque eu tenho que dar conta da tarefa. Então, é tudo o contrário, né? Então, se eu começar a praticar, ao menos essas 5, né? Como vocês falaram que são várias, no período de estresse, vai fazer com que aquela minha semana não seja tão estressante. Isso? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Tá. É isso. Porque o estresse, ele vai existir, Obrigada. né, Amanda? Ele vai existir, não Pois adianta. então. Nós vivemos numa sociedade estressante, então nós temos que conseguir manejar esse estresse. E é por isso que lá nos primeiros slides eu coloquei que a mulher de alta performance é aquela que se prioriza. Porque eu não posso priorizar o prazo do trabalho em detrimento da minha saúde mental. Estão me ouvindo? Sim, Fábio, eu estou. Acho que ela que caiu, né? Tá. Então, Ela essa é pegou, né? realmente a ideia. Sim, essa é realmente a ideia.
Joia, É muito isso, obrigada, meninas. tá? Para você, Amanda. Tá, joia. Bom, meninas, acho que encerramos por hoje. Obrigada pela participação de todas. É um prazer estar falando aqui com vocês. E não percam a continuação dessa semana do Cérebro da Mulher de Alta Performance. Amanhã também o tema é Super 10. A gente vai falar sobre depressão e dor, uma ligação perigosa, né? Então, não percam esse raciocínio que a gente está criando aqui com vocês. E nos vemos amanhã. Muito obrigada. E vou passar a palavra para a Fábio também se despedir. Meninas, um grande beijo, durmam bem e até amanhã. Esperamos vocês, então, para a nossa live sobre depressão e dor. Muito mais neurociência para que a gente atinja sempre a nossa melhor versão. Então, aguardamos vocês às 21 horas amanhã, no horário de Brasília. Um beijão. Tchau. Até amanhã.